Imagine um cenário que parece saído de um filme apocalíptico. O céu se escurece repentinamente no meio da tarde, como se a própria criação estivesse em luto. A terra começa a tremer, rachaduras aparecem, e o som de pedras se partindo ecoa pela cidade. Mas o mais assustador está por vir. Túmulos são abertos, e mortos, que há muito descansavam, voltam à vida e caminham pelas ruas de Jerusalém. Essa história incrível e misteriosa está registrada na Bíblia, no Evangelho de Mateus. O que teria motivado esse evento tão sobrenatural? Quem eram esses ressuscitados? E mais importante, o que Deus estava nos ensinando? Fique até o final, porque hoje vamos explorar o dia em que os mortos ressuscitaram. E assim, Deus quis. Para entender o impacto desse momento único, precisamos voltar ao que aconteceu nas horas que antecederam esse evento sobrenatural. Jesus Cristo, o Filho de Deus, havia sido condenado à morte. Sua caminhada ao Calvário foi marcada por sofrimento e humilhação, carregando a cruz sobre os ombros, enquanto era insultado pela multidão. Por volta das 9 horas da manhã, ele foi crucificado entre dois ladrões. E, ao longo das horas seguintes, cada palavra que proferia trazia uma lição para a humanidade. Porém, às 3 horas da tarde, algo diferente aconteceu. A Bíblia nos relata que, ao clamar com grande voz, Jesus entregou o Espírito. O silêncio que se seguiu foi rapidamente interrompido por eventos assustadores. A terra começou a tremer, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e as rochas se partiram. A criação parecia responder à morte de seu Criador, mas isso era apenas o início de um dos eventos mais intrigantes da história. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, simbolizava a separação entre Deus e os homens. Quando ele foi rasgado, de cima a baixo, ficou claro que Deus estava declarando: não há mais barreiras entre o Criador e sua criação. Mas e quanto ao terremoto e aos túmulos que se abriram? É aqui que o mistério se intensifica. O que aconteceu com os túmulos é algo que desafia nossa compreensão. Mateus 27, 52, 53 relata: os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Essa descrição é tão fascinante quanto perturbadora. Quem eram esses santos? Como era possível que mortos há tanto tempo pudessem voltar à vida? Essas pessoas não eram apenas figuras comuns. Eram chamadas de santos, homens e mulheres que haviam vivido em fidelidade a Deus. O texto não dá detalhes específicos sobre quem eram, mas podemos especular que poderiam incluir profetas, líderes espirituais ou crentes que aguardavam a promessa da salvação. E o mais interessante, eles não saíram imediatamente. Ficaram nos sepulcros até o 3º dia, quando Jesus ressuscitou. Isso nos mostra que o evento estava diretamente ligado à vitória de Cristo sobre a morte. Imagine como foi para os moradores de Jerusalém verem essas pessoas andando pelas ruas. Parentes e amigos que estavam mortos agora vivos novamente. Qual teria sido a reação deles? Medo? Esperança? Fascínio? O texto de Mateus nos diz que essas pessoas apareceram a muitos, deixando claro que não se tratava de algo simbólico, mas de um evento real e testemunhado por diversos habitantes da Cidade Santa. Mas por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que esses santos ressuscitassem naquele momento? A resposta está diretamente ligada à missão de Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição não foram apenas atos isolados, mas o cumprimento de uma promessa divina: a vitória sobre a morte. O evento simbolizava o início de uma nova era, em que a morte perderia seu poder sobre os filhos de Deus. A ressurreição desses santos foi uma antecipação do que ocorrerá no futuro, conforme descrito em 1 Coríntios 15, 52. No momento,
Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Era como se Deus estivesse dando um vislumbre do grande dia, em que todos os crentes serão ressuscitados para a vida eterna. Além disso, esses eventos também tinham o objetivo de confirmar quem Jesus realmente era. Tudo naquele dia extraordinário apontava para o fato de que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus, que tinha o poder de trazer vida aos mortos e reconectar a humanidade ao Pai. No entanto, esse evento ainda deixa muitas perguntas sem resposta. Quem eram exatamente esses santos? Eles permaneceram vivos por quanto tempo? Retornaram aos seus túmulos ou foram levados diretamente para o céu, como Enoque e Elias? A Bíblia não oferece esses detalhes, talvez para nos lembrar de que o foco não está nos ressuscitados, mas naquele que os trouxe à vida, Jesus Cristo. O que sabemos com certeza é que a obra de Deus vai além do que nossa mente é capaz de compreender. Assim como aqueles santos ressuscitaram, nós também temos uma promessa. Um dia, no fim dos tempos, todos os que creem em Cristo serão ressuscitados em glória para viver eternamente ao lado do Senhor. Essa história nos ensina algo poderoso. A morte não tem a palavra final. O véu foi rasgado, a terra tremeu, os mortos se levantaram. Tudo para declarar que, em Cristo, temos vitória sobre o pecado e a morte. Mas a grande pergunta é: você está preparado para o dia em que também se levantará do seu túmulo? O que dirá ao encontrar o Criador face a face? Se essa história te tocou, não deixe de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder de Deus. Inscreva-se no canal E Assim Deus Quis, para continuarmos explorando juntos as histórias mais fascinantes da Bíblia. Lembre-se, Deus tem um propósito em tudo e sua obra é maior do que podemos imaginar. Até o próximo vídeo.